Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Virada de Jogo Podcast. Nessa resenha vamos estar falando aqui de UEFA Champions League, as semifinais, Europa League e Conference League também. E lógico, não estou aqui sozinho, estou acompanhado aqui com meus amigos André. Fala, galera. E Lucas. Fala, rapaziada. Pessoal, antes de dar início aqui na nossa resenha, já vou pedir para vocês participarem da nossa enquete aí. Quem que vai vencer a orelhuda? Quem vai levar a taça da Champions League para casa? Vai ser a Inter de Milão ou o Paris Saint-Germain sendo campeão inédito? Participem aí, deixem a opinião de vocês, interajam com a gente aí pra gente saber qual que é a opinião de cada um aí. Vamos bater esse papo. E pra gente começar, né, falando aí da grandiosa UEFA Champions League, tivemos duas semifinais e uma delas acabou roubando a cena pela quantidade de gols que tivemos. Inter e Barcelona fazendo um jogaço, absoluto cinema mesmo, né? Tanto o jogo da ida quanto da volta entregou tudo que uma UEFA Champions League pode nos proporcionar. E amigos, para a gente começar, Barcelona vinha sendo cogitado aí como levemente um favorito a chegar à grande final, mas a Inter foi e surpreendeu, né? Conseguiu realmente tirar forças, né? Algo inexplicável e conseguiu reverter o que encaminhava ali até mesmo para uns pênaltis, acabou a Inter fazendo na reta finalzinha ali do jogo e conseguiu a classificação para a grande final. Foi um jogaço histórico, né? Em todos os sentidos, seja no quesito da emoção que o jogo proporcionou e até mesmo nas estatísticas. Foi o confronto de mata-mata com mais gols na história da competição, empatado ali com dois outros confrontos de mata-mata. A Inter começou ganhando de 2-0, assim como no jogo de ida, e ali de repente apareceu o herói improvável da partida para o Barcelona, o Gerard Martín, com 2 assistências, e no final do jogo o Rafinha virou o jogo. E o que parecia ser a classificação do Barcelona virou um empate para a prorrogação com um gol do Acerbi. E eu acho que nesse momento do jogo que o Barcelona pecou principalmente, né? Alguns gols da Inter saíram a partir de falhas individuais de jogadores do Barcelona. Porém, nesse momento específico do jogo, acho que faltou um pouco de malícia para o Barcelona, um pouco de malandragem. Aquilo que tem muito aqui no futebol sul-americano, né? Faltava poucos minutos para acabar o jogo. E no lance do gol, o time do Barcelona estava quase todo posicionado no campo de ataque. E aí a Inter teve mais facilidade, evidentemente, de fazer o gol. Claro que existe aquela ideologia de futebol total do Flick, de atacar sempre, marcar em linha alta. Porém, em certos momentos, você tem que deixar isso de lado e fazer aquilo que é necessário para passar de fase e segurar o resultado. E aí o Barcelona não fez isso. E a Inter, com muito mérito, se classificou para a final. A Inter começou bem, né? Vencendo, assim como no primeiro jogo. Mas só que aí o Barcelona entrou naquele modo futebol total, né? Os caras meteram ali 2 gols relâmpagos, né? Com assistências duplas, né? Do nosso Roberto Carlos. O cara virou Roberto Carlos, né? O Gerard Martin. Então, empata o jogo ali, consegue a virada, mas no final das contas a Inter não se entrega, né? Não se rende. Essa é uma característica muito importante, muito forte, e aí o Barcelona sente do gostinho do que vinha fazendo, né? Os adversários passarem. A Inter se torna o time da virada contra o Barcelona na prorrogação. Uma falha horrorosa, grotesca do Araújo. Há pelo menos 2 temporadas já vem entregando a paçoca, né? Na eliminatória da temporada passada contra o PSG foi a mesma coisa, ele foi o ponto fraco da defesa do Barcelona, que já veio desfalcada, né? Veio aí sem o Baldé, teve que jogar com o Gerard Martin, que no primeiro tempo foi um a menos, né? Só depois lá, quando ele começa a distribuir assistência, né? Só não fez hat-trick de assistências porque o Sommer defendeu muito bem aquele chute, né? Como o narrador disse lá, foi a defesa da Champions. Com certeza, se aquele gol tivesse sido feito, a Inter não teria chance de se colocar no jogo novamente. E o curioso, né, dessa questão do Araújo, que ele é o que menos vem se destacando mesmo, né? E claro que a gente não, ninguém tira a importância que ele tem, né, dentro do elenco, o status que ele tem, né, que ele conquistou, né, que foi mérito dele, mas até que ponto, né, às vezes o Flick insistir nele
pode ajudar ou atrapalhar, até porque, na minha opinião, eu não vejo muitas das vezes um jogador indo para o banco, esquentando um pouco o banco, né, no popular. Às vezes não é uma punição, né, para o jogador, às vezes faz bem para a carreira dele, para ele tentar se reencontrar, jogar em jogos menos importantes, às vezes o técnico pode estar usando outras opções, né, se assim tiver, e tentar, sei lá, proteger, né, meio que uma forma de blindar um pouco, às vezes, uma fase ruim, né, que é inevitável, né, às vezes o jogador ele até tem vontade, treina, às vezes a gente comenta muito, os jogadores se dedicam bastante, né, nos treinamentos, o técnico ali também tá vendo quem que tá se empenhando, mas às vezes acontece, às vezes a má fase, né, vem de encontro com um jogador e às vezes ele não consegue, né, e às vezes nem o técnico consegue naquele momento extrair o melhor dele, mas é um jogo de poucos erros mesmo, né, a gente vê que o próprio Sommer ali foi um grande destaque, né, não é à toa que levou aí o prêmio da melhor da partida, parando nada mais nada menos que Yamal, né, o jogador que se destacou bastante aí na edição da Champions League, vinha ajudando muito o Barcelona. O moleque é muito novo, pela bola que ele joga aí, parece que é um jogador experiente que já tem muita experiência, né, nos campeonatos, mas não. Vem placando e surpreendendo todo mundo, né? Mas a Inter conseguiu realmente passar por um adversário que não era nada fácil. E do outro lado também, a gente sabe que ó, o Barcelona entrou respeitando, né, a equipe da Inter, mas era um jogo que poucos poderiam cometer, né, os erros. A gente sabia que era um jogo de poucos erros. A gente tinha que ver quem era a equipe que conseguia manter mais a posse de bola e evitar, né, esses deslizes ali nos momentos em que precisava se defender. Mas o poder ofensivo que cada equipe representa, né, é muito difícil. Então é uma margem quase zero, né, para erro. Mas a gente sabe que semifinal o jogo é muito tenso, mas entregou muito mais do que todo mundo esperava, né? Acho que esse confronto aí deixou realmente bem registrado o que a Champions League pode entregar, né, para o telespectador, né? E apesar da eliminação, eu acho que vale destacar o Lamine Yamal, né? Ele até perdeu uma chance, na minha visão, a mais clara foi naquele chute já no final do jogo, que ele chuta no meio do gol e o Sommer faz a defesa, mas ele foi acionado o jogo inteiro. Só nessa partida ele bateu 4 recordes pessoais. Foi nessa partida em que ele mais completou dribles na sua carreira. Foi nessa partida que ele mais ganhou duelos, mais acertou chutes no gol e mais sofreu faltas na carreira dele. Então ele fez uma boa partida, na minha visão. O Sommer, claro, foi o destaque do jogo, foi decisivo. Sem ele, a Inter não teria chego na final. Mas acho que vale destacar a bela Champions que fez o Lamine Yamal, que para mim, evidentemente, vai disputar a bola de ouro. E também uma história bonita desse jogo é a do Acerbi, né? Jogador que fez o gol do empate, que conseguiu dar uma vida extra para a Inter, né? Para jogar mais 30 minutos. É um cara que lutou contra o câncer, né? Na década passada, ele descobriu um tumor no testículo e não se rendeu, foi para cima, né? Foi corajoso, porque para lidar com esse tipo de situação requer muita coragem. E infelizmente ele saiu dessa para poder eliminar o Barça nesse mata-mata. Realmente é uma história bem impactante, né? Como o André destacou realmente. Mas o Barcelona sabe que entregou tudo que podia. A gente sabe que os jogos às vezes a gente perde nos detalhes, né? E as duas equipes entraram realmente se respeitando, mas em nenhum momento as equipes iriam largar o osso, né? Então a briga realmente foi literalmente até o final, mas é por detalhes, né? E aí somente alguém podia avançar mesmo à grande final e a Inter conseguiu o seu acesso e vai estar lá em Munique nessa grande final aí. Mais uma chance, já que né, em anos passados aí a gente viu a Inter chegando na final contra o Manchester City, mas perdendo, né? Então é a chance de conseguir trazer esse título para o seu torcedor. E o Barcelona ainda mantém viva a esperança, aí, já que está muito bem encaminhado para ser campeão, né, na nacional, já conquistou a Copa, então o trabalho do Flick acho que continua muito bem, então tem boas chances de a cada temporada conseguir se estruturar melhor ainda. Então serve de aprendizado também. Né? Das derrotas, os próprios jogadores já falaram isso diversas vezes, né? Que eles aprendem muito também, apesar de ser um golpe duríssimo, né? Ninguém gosta de perder.
Você citou essa final entre City e Inter de Milão, só que dessa vez a Inter não vem como azarona, né? As chances aí estão muito parelhas, o PSG, no meu ver, é superior, mas é pouca coisa, nada de outro mundo. E no final das contas, quando o juiz apitar ali, vai ser 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Exatamente, André. E já pegando esse gancho, né, é justamente o jogo que a gente iria falar agora. Arsenal e Paris Saint-Germain, né? O Arsenal, o seu torcedor tinha muita expectativa que o time conseguiria essa façanha de conseguir chegar à final e despachar, né? O time que vinha muito bem embalado aí com o grande trabalho do Luiz Henrique. O Arteta vem chegando, bateram na trave, né? E muito questionado também, já que ele sempre chega muito próximo, mas depois parece que falta um gás ali, um fôlego a mais para a equipe e cai por terra todo o trabalho, né, que vinha sendo. Claro que a gente sabe que divide opiniões, né, muita gente elogia o trabalho do Arteta e sabe que ele vem até fazendo um bom trabalho, mas ficou esse gostinho aí, né, de que ficou no quase mais uma vez. E do lado do Luiz Henrique, para ele, né, uma classificação histórica aí de novamente para tentar trazer a inédita Champions League. Meus amigos, o que vocês acharam dessa partida? Arsenal, eu já deixo aqui um parêntese de que o Arsenal acho que poderia ter entregado muito mais, né, nesse jogo da volta, né? Acredito que ficou um gostinho ali, né, de que o Arsenal poderia entregar muito mais no jogo, sabendo que era uma semifinal e a final era logo ali. O PSG, que não é bobo nem nada, aproveitou e conseguiu mostrar superioridade nesse jogo. Queria saber de vocês o que aconteceu aí com o time do Arsenal e falar um pouco também do Paris Saint-Germain, que vem muito embalado e cravou aí também o seu passaporte para a final em Munique. Eu arrisco a dizer que passou quem mereceu. Assim, diferente da outra semifinal entre Barça e Inter, ali foi os dois times ali, cada um com a sua maneira de jogar, com a sua estratégia, eles praticaram o futebol do estado puro. Já no jogo do Arsenal, a história foi outra. O Arsenal, um time omisso, covarde, não tem brio. É um time que pode estar na melhor competição do mundo e pode estar jogando a Carabao Cup, que vai jogar do mesmo estilo. É refém daquele modelo de jogo do Arteta, que não muda nunca, sob nenhuma circunstância. É um treinador pragmático, que não inova ali naquele momento de precisão. Você tem que soltar o time, você tem que ir para cima. Mas não, eles ficaram aquele lenga-lenga o jogo inteiro, achando que ia achar uma falta lá, como foi contra o Real Madrid, sabe? O Rice pode jogar até os 40 anos, cara. E olha, é muito improvável que ele faça 2 gols de falta na mesma partida, de novo. Porque, assim, seria a única chance do Arsenal sobreviver ali para dar uma esperança para aquele time naquele momento. Enquanto o Paris Saint-Germain fazia o seu jogo, fez o seu gol, os laterais subindo bem, Nuno Mendes defendendo bem, o Hakimi subindo bem, fazendo gol. E o Arsenal sentiu essa pressão ali nesse momento, se acovardou completamente, mostrou que é mais do mesmo ali. Você vê a torcida do Arsenal na partida de ida, parecia que era um jogo lá contra o Bournemouth, lá na 32ª rodada da Premier League, não valendo mais nada. E assim, os caras estavam na semifinal de Champions. Não é um clube que está acostumado a estar lá a cada 2 anos bate semifinal. Os caras não iam para semifinal desde 2009. Assim, faz muito tempo. E mesmo assim, o clube não adotou outra postura, o Arteta não inovou, ele não tinha um plano ali de uma coisa diferente para fazer, caso desse algo errado, caso machucasse alguém. E deu, aconteceu aquilo. Eles ficaram forçando lateral lá com o Partey, achando que só ia resolver alguma coisa, achando, vamos confiar aqui, vai na cabeçada lá do Merino. Não é toda hora que a sorte sorri para você. E a sorte sorri para quem trabalha, treina, tem variações táticas e o Arteta ficou preso, refém do próprio esquema. Nos dois confrontos, eu acho que até o PSG foi melhor realmente. Porém, nesse jogo eu não achei que o Arsenal jogou tão mal assim. Realmente, em um certo momento do jogo, principalmente ali no segundo tempo, faltou um pouco mais de brilho pro time e acho que a torcida impacta muito nisso. A postura da torcida do Arsenal foi patética. Porém, o melhor jogador do confronto foi o Donnarumma.
Então, o Arsenal criou chances. Só que falta um centroavante, falta um atacante para fazer gol, para resolver esse tipo de jogo. O Saka é um craque, porém não é um artilheiro, né? Então, eu não acho que de todo mal o confronto entre Arsenal e PSG do lado do Arsenal. Não acho que o Arteta seja o melhor técnico do mundo, mas acho que ele está longe de ser descartável. Existe esse debate se ele vai continuar ou não no Arsenal. Eu acho que ele tem qualidade para continuar, para fazer bons trabalhos. Ele deu a esperança de novo para o Arsenal, né? Ele chegou num momento em que o Arsenal estava muito ruim. Então, acho que ele ainda serve para continuar fazendo bons trabalhos no Arsenal. Porém, nesse confronto, realmente, o PSG nos 180 minutos foi superior. Fica aquele ar que o Arsenal ele realmente é um time que tem qualidade, né? E você pode gostar ou não gostar do trabalho do Arteta, mas a gente sabe que o elenco ele tem qualidade, mas todas as peças precisam estar funcionando, né? Todo mundo precisa ali estar conectado realmente, porque como mesmo o Lucas disse, né? Não tem ali um artilheiro de ponta, né, no time, até porque a gente sabe que, né, que o Arsenal veio sofrendo aí, perdendo todos os seus atacantes ali, o Merino jogando improvisado e vinha dando certo, né? Porque essa improvisação ali deu muito certo, o Merino vinha fazendo esse papel de camisa 9, mas a gente sabe que numa reta final de Champions League, se você não tiver um ânimo a mais, né, um algo a mais ali para tentar resgatar, e até mesmo acho que o barulho da torcida também até isso contribuiu, né, porque os jogadores sentem ali, a gente sabe que o futebol é o físico ali, o extremo, mas o mental tá junto, então aquilo ali empurra o time, aquilo ali faz os jogadores acreditar, e claro, gente, a gente sabe que os jogadores eles estão lá empenhados, todos querem vencer, e não é algo que tipo assim, eles não querem essa classificação, jamais. Mas é que naquele, né, a gente pega aí de exemplo do jogo que a gente vinha falando aí do Barcelona, eu sei que são outros times, é outro tipo de qualidade, mas a entrega, a Inter sabendo da dificuldade que tinha ali enfrentando um Barcelona que vinha badalado com todas essas estrelas que tem, não que a Inter tenha um time ruim, mas eles não desistiram. E esse fato de não ter desistido fez com que eles chegassem à grande final. Então, eu acho que o resultado que o Arsenal aplicou no Real Madrid e por também ter eliminado nada mais nada menos que o maior campeão da competição, impactou. Sabemos que o Real Madrid também vinha com seus problemas lá no elenco, em desfalques, etc. Mas acho que o resultado, né, por si, ou como o André mesmo disse, ele ter acertado, o Rice acertado aquelas duas faltas, entregou uma possibilidade gigantesca do Arsenal chegar muito mais valente contra o PSG, né? Mas a gente viu que não foi isso e infelizmente, para o torcedor do Gunner, vai ficar ainda na memória só aquela final realmente que chegou para o Barcelona e acabou chegando na final e perdendo para o Barcelona, né? Meu amigo, e do outro lado tem o Paris, né? O Paris chega na final, muito merecido, vai em busca da tríplice coroa, né? O Luiz Henrique, que deu um jeito, né? Transformou aquele PSG badalado de estrelas, aquele ataque estelar, num PSG mais low profile, assim, em termos, né? Eu concordo com isso em partes, porque Kvaratskhelia não é nenhum desconhecido, não acharam lá no interior da Geórgia, o cara, ele já jogava no clube grande, já era campeão italiano, ele devolveu o tempo de vitória ao Napoli, né? Tanto que o Napoli continua lutando pelo título italiano com a Inter, né? E tem também do outro lado o Dembélé, que veio do Barcelona, jogador também que já tinha uma fama um pouco negativa, né? Porque ele tinha aquela fama de ser canela de vidro, né? Machucava muitas vezes, deixava o clube na mão em momentos decisivos e trouxeram também o Désiré Doué, né? Aí já uma promessa da França, né? Jogador que era do Rennes, que tem muita qualidade, lembra muito o Neymar, né? Guardado as devidas proporções, ele é um jogador que vai evoluir muito, mas que vem mostrando ótimas atuações na Champions e Ligue 1. E muito bonita, né, a história do técnico também, que perdeu a sua filha, né, no ano de 2019 para um câncer, e ele falando que queria reproduzir ali o momento que ele teve quando venceu a Champions pelo Barcelona com ela, e querendo reproduzir isso com as cores do PSG, né. Então, toda a sorte para o técnico do Paris nessa empreitada aí contra a Inter. E vale destacar, como bem lembrado aí pelo nosso amigo André, o Paris Saint-Germain apostando em algo totalmente diferente, né? E deixando todas aquelas estrelas de lado. A gente viu ali
ao longo da história, Neymar e Mbappé fazendo dupla, conseguiram chegar a uma final, é verdade, mas não conseguiram trazer a primeira Champions para o Paris Saint-Germain. Depois até chegou o Messi, e aí fez aquele trio lendário que também não vigou em muita coisa, né? E passou longe disso, né? Em termos de Champions League, né? De realmente fazer o time chegar e trazer a taça. E agora o time fazendo um projeto muito mais pé no chão, né? Trazendo uma mescla de jogadores experientes com jovens promessas, jogadores que vinham se destacando em outras ligas. E o resultado parece que veio muito rápido, né? E só aproveitando aqui, só para ver o que vocês acham sobre isso. Muitos dos torcedores do Paris Saint-Germain já foi lá dar uma cutucada no Mbappé, né? Porque choveu de comentário. Se você tiver aí a qualquer momento ouvindo, entrar lá na rede social, nas últimas fotos aí do Mbappé, você vai ver que a galera tá detonando, provocando, cutucando ele, né? E querendo dizer assim, ó, que só foi ele sair, né, do clube que o time começou a fluir, né? E isso, lógico, deve dividir opiniões, mas gostaria de saber, né, da opinião dos meus amigos aqui. E vocês também comentem aí, debatam com a gente, aproveitam e sigam a gente na página do Instagram, né, Virada de Jogo PDC. Lá tem muita curiosidade, muita estatística, muita novidade. A gente vai estar sempre debatendo de futebol. Mas é isso, amigo. O que vocês acham disso? Mbappé aí sendo criticado pela galera, mas vale ressaltar que ainda eles não realizaram o objetivo final, que é ganhar a Champions. Ainda vai ter que jogar a final. Obviamente, ter o Mbappé no seu time nunca vai ser um problema, né? Porém, eu me lembro da cena, se não me engano, do documentário do Luiz Henrique, que ele cobra ali do Mbappé um pouco mais de entrega defensiva, né? Porém, não é o caso só do Mbappé. Eu acho que isso acontecia muito naquele PSG do trio, né? Do Neymar e do Messi. O Messi, que mal queria estar ali, estava, obviamente, já com mais idade, já não ia se entregar tanto. Mas você via que existia um certo descomprometimento da parte do Messi também. O Neymar fisicamente nem sempre estava apto. Então, acho que essas eliminações do PSG, principalmente na época do trio ali, né? Porque nas duas temporadas do trio, o PSG caiu nas oitavas, passava muito por isso. O futebol hoje em dia todos os jogadores têm que se entregar muito defensivamente, em todos os setores do campo. E naquele PSG isso não acontecia. Hoje já é diferente. O Luiz Henrique conseguiu ganhar esse elenco, conseguiu fazer com que o elenco comprasse a ideia dele e que todos estivessem ali por um mesmo objetivo, né? O Messi estava pensando na Copa do Mundo, o Neymar também. Então, obviamente, num time, isso é difícil isso dar certo, né? Hoje em dia já está muito diferente com esse PSG chamado low profile, que obviamente de barato não tem nada, mas tem jogadores menos conhecidos e mérito praticamente todo do Luiz Henrique, porque ele montou esse elenco, ele conseguiu unir esse grupo e pode ser coroado com o título da Champions League. Eu acho que o torcedor tem que aproveitar o momento, né, cara? Se o momento é de vitória, de glória, o maior jogador do seu time foi jogar num outro clube, e aí você chega na final da Champions sem ele, tem que cornetar mesmo, zoar. Mas tem que lembrar que ano que vem tem mais, tem outra temporada. E assim, o Real Madrid nessa competição, principalmente de 2014 para cá, a gente tá falando aí mais de uma década, o Real Madrid sempre chega, sempre tá chegando. E assim, uma temporada de ajustes, o cara chegou agora, jogou a vida inteira na França, nunca tinha ido para outro país para conhecer a liga e tal. E mesmo assim, ele teve números muito bons na temporada, né? A diferença é que quem tava lá não jogou o que podia, né? Se você pegar a dupla de brasileiros, o Vinícius e o Rodrigo, o que eles jogaram nessa temporada foi assim, não deu, né, velho? Não deu, mesmo o Mbappé decidiu contra o City, se não fosse ali também o Real Madrid já ia ter caído. Acho que provavelmente contra o City também não teria passado. O City que também sofreu com os problemas conjugais do Guardiola, né? Então, assim, essa temporada parece que todo mundo veio meio capengando, né? Por lesão, por problema na casa do treinador. E o PSG não. O PSG veio bem, as peças encaixaram rápido, tudo deu certo para eles. Então eu acho que é aproveitar o momento mesmo, tem que tirar um barato mesmo e torcer muito para ser campeão também, né? Porque se zoar o cara e não vencer, vai ter queimada largada bonita, né? Vai ficar feio pros franceses. Então vamos ver quem que vai
realmente vencer a tão sonhada e desejada Champions League, né? Lá em Munique a final vai ser. O PSG tenta trazer a sua inédita taça e a Inter de Milão vai em busca do seu quarto título na competição. E para a gente só finalizar aqui nesse papo de Champions League e falando especificamente de bola de ouro, vocês, amigos, vocês acham que essa bola de ouro ela está ainda muito indefinida ou não? Vocês acham que já tem um nome muito forte, ou dois, né, pelo menos, obviamente, que estão ali muito bem disputados? Eu já vou deixar aqui o top 3 que eu acho que não vai mudar muito, né? Lógico que a gente tem que esperar ainda a final, muita coisa pode acontecer, algo absurdo pode acontecer na final, a gente não sabe, mas muito se fala, né, de Dembélé no PSG, Rafinha e Yamal no Barcelona. Ou vocês acham que tem mais alguém aí que pode vir surpreender e ganhar essa bola de ouro? Na minha opinião, cara, não muda muita coisa, não. O Lautaro, que tá na final aí com a Inter, pra mim, são chances remotas, apesar dele ser muito importante. E se conduzir a Inter ao título, tem que ser assim, para chegar num pódio ali de bola de ouro, para vencer, tem que ser uma coisa muito absurda e também tem que demonstrar muita coisa na Liga Italiana, né? Porque a Inter não tá ali com a mão na taça, na Liga Italiana tem frente forte do Napoli e assim, é um hat-trick na final, destruindo e fazendo um gol a rodo lá na Liga Italiana. Só assim colocaria o Lautaro no páreo, né? Que, que por mim é composto ali unicamente por jogadores do PSG e do Barcelona, né? Então, para mim, o top 3 ficaria ali: Dembélé, Rafinha e o terceiro colocado, o Lamine Yamal. Obviamente depende muito de como vai terminar a Champions, né? Caso o Dembélé seja campeão com o Paris, acho que ele vai ser o Bola de Ouro inevitavelmente. Mas caso a Inter vença, por exemplo, acho que a Bola de Ouro poderia ir pro Yamal. Tá fazendo uma temporada fantástica, decidiu muitos jogos pelo Barcelona, decidiu contra o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, na final da Copa do Rei. O jogador mais decisivo do Barcelona é o Rafinha, os números mostram isso. Porém, o Yamal é o jogador mais impactante desse time, na minha visão. É o que mais participa do jogo, é o que mais influencia no jogo. Quando o jogo tá complicado, é bola no Yamal para ele resolver com a jogada individual, com um passe diferente, com uma finalização de fora da área. Ele tem muito recurso. Então, eu acho que ele poderia vencer essa bola de ouro por isso. Concordo com o André, eu acho que a chance do Lautaro vencer é remota. Para mim, a temporada passada dele foi até melhor que a atual, no geral. Então, acho que fica também entre esses três jogadores. Eu colocaria o Yamal em primeiro, o Dembélé em segundo e o Rafinha em terceiro. E vale destacar também que pro lado do Paris Saint-Germain, né, tem a chance aí de conseguir fazer a tríplice coroa, né? O que vai depender muito, né, dos critérios, né, que serão avaliados, né, e quem vai ser realmente campeão, mas se o PSG for, se esse for o cenário, pode ser que isso contribua muito para ajudar o Dembélé aí conquistar essa bola de ouro. Mas vamos ver aí o que vai acontecer aí na, no fechamento da temporada para a gente conseguir ver quem que realmente vai estar ali na disputa ferrenha aí da bola de ouro. E para a gente dar sequência aqui, vamos falar um pouco de Europa League. Né? Tivemos dois jogos aí que finalizaram as semifinais e já temos também, obviamente, a final decidida que será entre Manchester United e Tottenham, uma final inglesa. O Manchester conseguiu despachar o Bilbao e a equipe do Tottenham despachou o Bodo Glimt. E começando falando do jogo do Manchester, que despachou a equipe do Atlético de Bilbao, né? Um placar muito sólido, né? Realmente o Manchester mostrou aí que o porquê que está invicto na competição, né? E realmente o Bilbao, a gente sabe que nesse jogo da volta teve os seus desfalques, né? Os próprios irmãos Williams não conseguiram atuar nesse jogo. Então o Bilbao tinha uma dificuldade muito grande, apesar de sair na frente, né, nessa partida. E destaques também aí para Casemiro, né, que saiu aplaudido, fez um jogo incrível, mais um, né? E o Malte, né? O Malte fez aí até golaço, teve gol do inglês, se destacando também nessa partida. E queria saber a opinião de vocês aí sobre esse jogo, né? Realmente o Manchester vivendo um outro lado da moeda, né?
no campeonato inglês, um desastre, e na Europa League conseguindo a invencibilidade até então e cravando lá o seu passaporte na final, que vai ser em Bilbao. Pode ir, Lucas. Pô, não tem muita coisa pra falar desse jogo do United não, velho. Você não quer falar primeiro aí, não? Não, pode ser. Tá bom. E a tônica do jogo foi essa, né? O Bilbao começou ali, fez o primeiro gol, né, do jogo, assustou, né, os torcedores do United que pensaram, puxa, o estraga meio de semana vai voltar. Não foi o caso, né? O United soube dar a volta por cima ali, aplicou uma goleada ali, com a ótima, excelente atuação do Casemiro voltando a ser o que foi nos tempos, né, de Real Madrid. Casemiro voltando a ser a sua melhor versão, né? Voltando à sua melhor forma ali, com certeza pode contribuir muito para o United, que agora tem uma final contra o Tottenham, que é o espanta-título. E assim, vencendo esse título, ano que vem, temporada que vem, tem a Champions, né? Para o United, o que parecia um sonho distante, a Liga Europa vai lá e devolve pro United. Não, meu filho, vai lá e que você vai poder ser feliz, né? Você vai poder jogar lá a fase de liga da Champions, e aí que entra, né, a experiência de quem já ganhou essa competição 5 vezes. Então, tenho para mim que com essa boa fase do Casemiro, o Mount finalmente estreou, né, pelo Manchester United. Demorou um pouquinho, mas enfim ele estreou com a camisa 7, né, lendária. E finalmente ele jogou como camisa 7, né? Ótimo jogo do United e vai com tudo rumo ao título. E vale destacar, né, que para ambas equipes, né, é o título e a vaga na Champions League também que está valendo, né? Então pode salvar aí a campanha desastrosa que ambas equipes vêm fazendo na Premier League, né? Mas é aquilo, acho que, na minha opinião, o Manchester é muito pela, pela história que o Bruno Fernandes, né, destacar ele. Eu ia comentar que o Bruno Fernandes tem uma história muito bonita por ele se identificar e estar fechado com o clube mesmo vendo que o futebol que ele joga e o que o time, né, como um todo oferece, a dificuldade que ele se encontra, né, para conseguir alcançar os títulos, né? É verdade que conseguiu ali já algumas copas, né, tanto a Carabao como a FA Cup, mas para o Manchester ainda é pouco, né, pela grandeza do time, ainda estão longe, né, pela qualidade, né, que tem e pelo momento que vive, né, de disputar uma Premier League e Champions League, mas que todos nós sabemos que a Europa League é um escalão menor, com certeza, né? Mas para o Manchester vale muito, porque além de dar o acesso na próxima temporada, e para o Tottenham vale o mesmo, né? De podendo salvar a temporada. O Bruno Fernandes ainda, né, tá buscando esse título aí. Vale destacar também que o Casemiro, né, saiu ali muito feliz, né, na hora que foi substituído, foi aplaudido pelo o Walt Trafford fazendo uma festa, cantando, incentivando o time, para você ver, mesmo o time jogando uma competição que não é a mais importante, obviamente, mas também não é a pior de todas. O time está ali para ganhar, para tentar realmente ser campeão, colocar mais um título na galeria e deixar o marco na história da competição, né? Então, o Casemiro, multicampeão aí de títulos importantes, jogador do Real Madrid, só jogou com lenda. O cara ainda ele vibra como se fosse o seu primeiro torneio, né, profissional. Então, é um jogador que tem uma mentalidade diferente, né? E realmente o Manchester vai buscar essa vitória, mas o Tottenham também tá ali querendo salvar sua temporada, né? É, isso mesmo que você falou, né? A Europa League, ela tá ali no meio do sanduíche, né? Ela não é a melhor, mas também não é a pior. Nessa que é a segundo escalão do futebol europeu, o United tem aquela missão que vencer o título vai ser muito bom, levantar taça, nunca é demais, troféu na galeria, muito legal. Mas eu acho que para o United vale mais a classificação para a próxima Champions, né? Porque aí o planejamento é outro, dinheiro a gente sabe que não falta nos cofres do clube. Nessa gestão, Rubem Amorim tem tudo para na próxima temporada dar uma virada de chave imensa com essa classificação, né? E para o Tottenham já vale mais a taça, porque é um clube que não ganha títulos há muitos anos, né? É um clube que
não vence nem para o ímpar, né, cara? Se o presidente do Tottenham se candidatar a síndico, ele também não ganha. E assim, vai ser uma final de gigantes, gigantes ingleses, né? Dois Big Six, mas que cada um vai lutando ali por uma coisa, vamos dizer assim, né? O título é importante, mas a vaga vale mais para o United e o Tottenham segue rumo ao seu título aí, né, cara? Em tantos anos já de seca. Vocês bem citaram os destaques positivos aí do lado do United, né? O Casemiro e o Bruno Fernandes principalmente. Mas acho que vale ressaltar também a péssima partida do Garnacho, né? Ele perdeu algumas chances, está finalizando muito mal. Ele até se movimenta bem, ele consegue gerar chances ali com as suas movimentações, porém na hora de finalizar ele peca muito. É um jogador jovem, acho que tem margem para evoluir e vai, na minha visão. Porém, esse é o momento mais decisivo da temporada do United e é o momento que ele tem que aparecer. Então acho que faltou um pouquinho mais do Garnacho nessa partida e em alguns outros momentos da temporada também. Realmente vamos ver em Bilbao quem que vai conseguir sair com o título e a vaga aqui, com certeza, como o André destacou, que vale muito para as duas equipes para salvar a temporada aí. A gente dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouco da Conference League, né? O Chelsea conseguiu avançar à final e também do outro lado o Betis, que venceu, que teve um empate, na verdade, com a Fiorentina, mas no agregado conseguiu a vitória despachando o time italiano e o Chelsea conseguiu eliminar o Ljungskade, que também, né, convenhamos, a gente já sabia que o Chelsea era favorito nesse jogo, então fez a lição de casa. Quem que realmente vem mais favorito, na opinião de vocês? Vocês acham que o Chelsea, pelo elenco que tem, mesmo a gente sabendo que se trata de uma Conference League, né, mas fica aquela sensação de que é uma obrigação e não tem desculpa para o Chelsea vencer esse título. Mas também do outro lado temos o Real Betis, que nunca chegou, né, na final, né? Então tá na sua primeira final, o torcedor ali fez uma festa gigantesca e temos também um protagonista que vem se destacando muito no time, que é o Antony, jogador emprestado do Manchester United no Betis, vem tendo uma fase extraordinária, fazendo golaços aí, inclusive deixou um gol de falta aí muito bonito. E o Antony está vivendo sua melhor fase dentro do Betis e o torcedor está muito identificado com ele. Meus amigos, quem que vai levar essa final da Conference League? Olha, eu acho que é um confronto bem equilibrado, né? A superioridade do Chelsea em questão de elenco é clara, porém a gente sabe que é um confronto para o Chelsea de menor significado, né? Não é a grande ambição do Chelsea na temporada. Apesar de que exista aí um feito que o Chelsea pode alcançar, que seria único no futebol, que é o clube ser campeão das três competições continentais. Mas mesmo assim, eu acho que o Chelsea não vai entrar tão animado para vencer o título como o Betis. O Antony está fazendo uma grande temporada, o Isco fazendo uma grande temporada. Acho que os jogadores vão entrar com mais sangue no olho para vencer mesmo. Esse título seria muito maior para o Betis do que para o Chelsea. Então, acho que isso equilibra o confronto, apesar da superioridade clara do Chelsea em questão de elenco, de investimentos e etc. Eu concordo plenamente com o que disse o Lucas. Para mim, o Chelsea ele é favorito no papel, claro, todo mundo sabe. Tem muito mais dinheiro, muito mais recurso, a liga é muito melhor. O Chelsea está em outro patamar, mas no que diz respeito ao futebol, eu acho que o Betis vai entrar ali com a faca nos dentes e cada lance, cada dividida, os caras vão dar a vida, vão dar o sangue, e talvez isso seja o diferencial pro clube lá de Sevilha conquistar o seu primeiro título europeu na sua primeira final europeia. Esse negócio do Chelsea ganhar 3 competições europeias, isso aí para os caras eu acho que não significa muita coisa, assim, cara, porque é a mesma coisa dali do time ser campeão. Pô, fui campeão da Série A, da Série B, da Série C, sabe? É meio complicado esse tipo de... E pegar, né, esse tipo de rótulo na equipe. Não é o maior interesse do Chelsea na temporada, todos sabem, né? Os caras estão na luta lá ferrenha para conquistar a vaga na Champions. Mas eu acho que vai dar Betis ali, viu? O gol do Anthony, nosso GOAT. E o Anthony, melhor dizendo, para os íntimos, realmente é o que mais pode sair ganhando aí se caso o Betis conseguir levar o título, né? Já que ele é jogador emprestado do Manchester, e o Manchester, se for campeão lá da Europa League, ele pode ganhar 2 títulos aí, algo muito doido, né? Porque ele tá, né, como ainda jogador do Manchester, emprestado ao Betis e jogando a final. E se for campeão com o Betis aí, ele fica com esse marco aí na carreira dele de conseguir vencer, vai estar lá
pelo menos registrado que ele vai ter sido campeão das duas competições, mas ainda precisamos ver o desfecho. Bom, e é isso, amigos. Mais um episódio se encerrando aqui. Obrigado por estarem aí participando com a gente, ouvindo, acompanhando o nosso trabalho. E não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, Virada de Jogo PDC. Participe lá, comentem. Sempre vai ter muita curiosidade, estatísticas. Vamos estar sempre ali falando muito sobre esse esporte que nós amamos, que é o futebol. E é isso, ficamos por aqui e até a próxima, galera. Falou!